Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o Sérgio Chimati sobre o livro Um Amor de Sete Vidas. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com o Sérgio, gostaríamos de transmitir a você, ou de demonstrar a nossa gratidão por você nos auxiliar a levar esse conhecimento, essa doutrina a lugares distantes, a lugares em que as pessoas não têm acesso fácil à informação, ao consolo, à orientação. Então, nós agradecemos sempre a sua colaboração e para você que ainda não colabora e que tem essa disponibilidade, você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38 e colaborar para que nós cheguemos a esses lugares com mais qualidade, com mais facilidade e que também possamos promover um mundo melhor para cada pessoa que tem dificuldades e não sabem como lidar com elas. 0800 12 18 38. Bom, Sérgio, quando a gente fala desse morto-vivo, vivo-morto, a gente pode lembrar das UTIs, não é mesmo? Das UTIs onde a pessoa às vezes está em coma, ela não reconhece o estado dela na realidade. Então nós todos temos o desdobramento do corpo físico, não é? Quando o espírito sai do corpo e vivencia outras coisas. Como já diria, já nos estudos que a gente vê do Kardec, os espíritos dizem a ele que a reprodução do nosso sonho, por exemplo, pode se parecer com o que seria a vida depois da morte. Sim. Então, você imagina a situação de um personagem, como foi o caso do Isaías, ele está pensando que ele está desencarnado e na realidade ele não está. Ele não está. Ele está em coma, só que ele não sabe. Então, o espírito que está auxiliando ele é um que ele prejudicou muito, mas que através dele ele pode chegar ao perdão e com isso ele conquistar para ele outras coisas, como por exemplo a paz da filha dele que se suicidou, né? A Ruth. Isso. Então é interessante como a espiritualidade age a nosso favor e a gente não percebe. Não percebe. Né? Porque, olha, são espíritos que, teoricamente, eles tinham tudo para se odiar e para se vingar do outro, e a espiritualidade promove um acerto tão assim, tão extraordinário, né? Que ele fica 6 anos, olha que para nós 6 anos é muito tempo, né? É muito tempo, né? 6 anos ouvindo as mesmas perguntas, ouvindo os mesmos comentários, mas que faz com que eles se reajustem, né? De uma forma branda, de uma forma interessante. E que isso vai ainda ajudar a outros espíritos também a se modificarem, a se acertarem, né? Isso nos responde àquela questão de que se nós fizermos uma escolha errada hoje, pode ser que nós tenhamos outra oportunidade de escolher, fazer as escolhas certas. Pois é. E é interessante que esse espírito, que é o Miro, que está ajudando o Isaías, né? As filhas deles as filhas do Miro que foram iludidas, enganadas, enfim, sei lá, né? A gente não sei qual é o termo certo a dizer, né? Mas passaram por um momento difícil, né? E que o Miro, como pai delas, não aceitou. E que depois você vê que a espiritualidade nos ensina que como o perdão é importante. Mesmo a Cristiana, quando ela começa a descobrir a verdade da vida dela, né? Que ela fala, ela e a Fabiana, que ela descobre que é uma meia-irmã, né? Uma meia-irmã. Elas começam a perceber que o que importa é que elas estão vivas, o que importa é que elas estão juntas, o que importa é que elas estão tendo uma oportunidade extraordinária de aprendizado. E a gente complica tanto a vida, né, Sérgio? E se descobre, inclusive, que aquela pessoa está na sua vida para te melhorar. E ela te faz muito bem, embora ela não te conhecesse antes, agora ela te conhece. Então, na realidade, por que ela te conhece? Será que fomos nós que nos colocamos a ela ou foi um trabalho feito para que isso pudesse acontecer? Pois é. Então eu fico pensando assim, as pessoas que passam pela nossa vida, as coisas que nos acontecem, eu acho que se nós agradecêssemos tudo aquilo que nos acontece, tudo seria muito mais fácil de lidar, de aceitar, de viver, né? Porque muitas vezes a gente passa por uma situação muito difícil na vida e se lamenta por o fato de estar passando por aquilo, imaginando que, por que eu? E na realidade aquilo tudo serve para alguma coisa, porque se não tem acaso, mesmo nos casos de doenças, nos casos de depressão, algum motivo ali tem, né? Pois é. E assim, a gente perde oportunidades
importantes por conta disso. Né? Sim, de não reconhecer não reconhecer e não prestar atenção e não estudar sobre as leis da vida. Assim, você não quer estudar o Espiritismo, mas estude as leis divinas ou estude as leis do universo, porque são elas que nos fazem progredir. Quando nós entendemos como funciona a lei, a gente consegue melhorar, né? A começar pelas lições que a própria vida nos dá. Isso. Imagina só, todos nós temos o mesmo destino, que ninguém é eterno aqui na Terra. Quer dizer, nós somos imortais. No entanto, nós, como espíritos, mas não como carne. Isso. Então, nós somos, desde crianças, nós vamos envelhecendo, chegamos na idade adulta, ultrapassamos essa idade. Então, significa que é preciso lidar com todas essas fases, né? Que existem pessoas que não conseguem. E com as histórias que são reflexos do nosso passado. Sim. Que a gente não se lembra hoje, mas que fazem parte da nossa vida. Né? Então, quando fala, nada é por acaso, parece uma frase feita, né, para iludir, Sim, mas não é. sim. Tudo aquilo que nos acontece, ou foi escolha do passado, ou foi escolha do presente, né, e que se refletem no nosso futuro, que é o que acontece nessa história. Muitas pessoas se direcionam a vida, às vezes, às ilusões, imaginando que isso daqui é um playground para a gente se divertir, quando, na realidade, tudo tem um motivo de ser. Então, como você mesma falou, você dizer que nada é por acaso é muito fácil. Agora, compreender o porquê nada é por acaso, quais os motivos que nos levam a passar por determinadas situações e conviver com aquelas pessoas, exatamente aquelas pessoas que nos são colocadas no caminho, é que é a questão. Pois né? é. Agora, esse livro tem uma coisa muito forte também, que são os animais. Sim. Né? Eu acho que para quem gosta de animais, né, aqueles hoje a gente está falando muito de proteger os animais, de ajudar os animais. Então eu acho que é interessante até para a gente saber como lidar com determinados animais. Que é o caso do livro, que são os gatos. Os gatos. Que é interessante como um ser que nós ainda hoje, né, consideramos muitas vezes um ser inferior e que não damos muita importância, porque ainda existe isso, né? Quem usa do animal para os seus interesses individuais, né, a gente vê a importância deles na nossa vida. E, inclusive, até imaginando por que existe essa necessidade, porque tudo é uma necessidade. O que acontece à nossa volta é sempre uma necessidade daquilo que faz parte da nossa convivência. Por que os animais têm que viver conosco? O que seria do mundo sem nenhum animal? Pois é, pois é. São inferiores, mas eles nos ajudam e muito. Mas nós vamos energia, e às vezes até em certas coisas como sentimentos, por exemplo, eles têm um sentimento puro. Pois é. Nós vamos continuar falando desse assunto no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Até já.